Olá, seja bem-vindo, receba o nosso abraço. Sim, um abraço. Um abraço receba o nosso para você. abraço. Beijo. Entre, fique à vontade, senta aqui conosco para tratar de temas relevantes para a sua família, Tininha. Que tema temos hoje, Tininha? Olha, se tem uma coisa que tira o nosso sono, é um assunto, uma palavrinha chamada dívida. E esse é o assunto de hoje, porque ele tem causado muita depressão, perde o sono, ansiedade, divórcio. Desespero e dor. Começa agora Lar e Família, feito com muito carinho da nossa família. Para a sua família. Tá só começando. Já estamos de volta, você aqui em casa para essa conversa gostosa, mas antes você pode ganhar gratuitamente essa revista Entre Família. Você acessa o site da Novo Tempo, novotempo.com/Lar e Família. Faz seu cadastro lá, rapaz, e você recebe gratuitamente esse material que vai te ajudar e muito aí na condução da sua família. Tininha, esse tema é só de pensar eu fico desesperado. E veio aqui conosco um casal, né, Sim, que vai nos ajudar a entender esse tema. Sim, hoje nós estamos falando sobre dívidas, que é o nosso último programa da série sobre finanças. E nós vamos receber hoje um casal, assim, jovem, mas que já tem experiência no assunto, viu? Que beleza. Bem é bom aprender cedo, né, interessante. Tininha? E eles aprenderam com A própria experiência. com a própria experiência deles mesmo, que é o Derek E a Jéssica? e a Jéssica. Prazer. Sejam prazer. bem-vindos. Pô, se apresentem um pouquinho aí, são casados há quanto tempo? Que tipo vocês... de atividade vocês exercem? 3 anos, já estamos casados há 3 anos. Eu trabalho com a parte de departamento pessoal e ele com contabilidade. Tudo a ver, né? É, tudo a ver. Agora, como é que o pessoal casa de ferreiro espeto de pau, né? Mas parece Pode que isso acontecer. aconteceu, foi antes, né? Sim. Antes de a gente começar uma experiência prática, o que é dívida? Será que o pessoal que está em casa sabe o que é dívida? Quando é que alguma coisa se torna uma dívida? Quando a gente faz assim, eu quero comprar uma casa, por exemplo, ou um carro que seja, aí eu vou lá e financio esse carro e aí entrei em dívida. É isso? Não sei, eu acho que... Será que é? O que vocês acham? O que é dívida? Não necessariamente a dívida é uma aquisição. Uma casa, às vezes, muito no nosso caso, a gente preferiu comprar uma casa do que pagar um aluguel, uma aquisição. Mas a dívida é quando você extrapola o seu orçamento, você extrapola no cartão de crédito, extrapola... Perde o controle, né? Exatamente. Então quando eu vou comprar um carro e parcelo em quantas vezes eu consigo pagar, isso então não é uma dívida. O ideal, na verdade, é você sempre comprar à vista, né? Porque você vai economizar muito mais. Comprando à vista, você economiza. Agora, dívida é um compromisso que você, no dia de pagar, não pôde pagar. Então, você tem um compromisso que custa R$200. Ele é um compromisso até o dia 10 do mês, quando vence o pagamento. Chegou no dia 10 do mês, você não pôde pagar porque não tinha dinheiro, no 11º dia do mês, no dia seguinte, se tornou uma dívida. E aí você começa a embolar a sua vida, porque você agora tem compromissos que você não conseguiu honrar e chegarão os outros. Se eu parcelo uma coisa que eu consigo cumprir, então eu não tenho dívida. E o eu ideal, tenho compromisso, né, de pagar. Compromisso, mas não é dívida, mas o ideal é não Sim, fazer para não ter que pagar juros exorbitantes. O ideal melhor é você ter aquele dinheiro e ir lá e comprar. Você economiza, junta, guarda e depois você vai lá e paga, não é? Agora, me diz uma coisa, vocês passaram por alguma experiência, como é que foi essa história? É que às vezes o aprendizado, de repente tem um amigo nosso aí, uma amiga que está assistindo, e está passando por isso agora, né? E aí quando você conta a sua história, o seu testemunho, assim, puxa vida, então eu também posso me livrar desse negócio. O que aconteceu com você, Derek? Conta para nós. Foi logo no início do nosso namoro, há aproximadamente 8 anos atrás. Eu não tinha muito controle dos meus gastos. Eu comprava roupa, sapato, saía
bastante comida. Não sabia distinguir o que era um desejo e uma necessidade, Exatamente. talvez. Aham. E pela facilidade que a gente tem hoje em dia, eu perdi o controle. Por exemplo, um cheque especial, um cartão de crédito. Quando não tinha o dinheiro em mãos, eu utilizava um desses recursos. Era uma ilusão, então, na verdade, né? Você pensa que tem o dinheiro, que você está com o cartão Você de não crédito tem. ou o cheque, é muito fácil. Você chega lá e preencher um cheque, É né? aquele momento que você olha a conta, você vê seu saldo tem R$600, mas na verdade não é seu, né? O banco, ele te deixa disponível ali. E aí foi quando eu perdi o controle e acabei... Então, espera um pouquinho. Você chegou a ter dívida, então, olha só, no cartão de crédito, que é de fato uma coisa que pode ser razoável se a pessoa tem muito controle, mas é uma maldição se não tem controle. sabe utilizar. E no cheque especial, Nos dois, nos dois, ao mesmo tempo. amigo do céu, você se meteu no mato sem cachorro. Mas Foi. como que você fez para sair desse negócio? Alguém te ajudou? Olha a pergunta, alguém Ajudou. te ajudou? Como é que foi essa Alguém me história? ajudou. Alguém? Ela me educou. Alguém? Aí, Jéssica, como foi essa história, Jéssica? Conta pra nós. Logo que eu comecei a namorar com ele, começou o namoro, começamos a conversar sobre essa parte, né? Não tínhamos planos de nada, foi bem recente, Não né? tinha ainda plano, Não, né? ainda não tínhamos planos de noivar, de casar. E aí ele foi me contando a experiência dele, fui conversando com ele, que a gente tinha que gastar só o que a gente tem, né? E com essa dívida, o que ele fez? Ele fez um empréstimo, fez uma negociação com o banco para quitar essa dívida. Do Então, cartão de primeira crédito. coisa, e ele do- pegou o cartão de crédito e fez o quê, o cartão de crédito? Piquei o cartão. Picou, Quebrou. pegou a tesoura assim, tá. Exatamente. Eu já Picou. fiz isso com muita gente. Peguei o cartão de muita gente, para o pessoal se livrar. Não, então hashtag fica com a dica aí. E aí o cartão de crédito quebrou, picou e o cheque especial? Aí eu parcelei, juntei as duas dívidas, era no mesmo banco, e parcelei Então você pegou, foi no banco e negociou. Exatamente. E ficou sofrendo quanto tempo? 1 ano, Um ano amargando. 12 meses. E como é que foi esse período? Foi a hora que eu cortei totalmente o gasto. Aí eu não, para sair, para gastar alguma coisa, eu pensava 10 vezes. E nesse tempo, até eu tive o apoio dela, a gente não Namorada te apoiou, me né? apoiava, a gente não gastava, não saía tanto, até conseguir me estabilizar. Depois de 1 ano, aí sim, aí eu não tinha mais essa dívida e tive já, pela experiência, agora eu tenho juízo, né? Agora tem juízo. Aprendeu pela dor. Pela né? dor, olha, se você está sofrendo agora, então não quer dizer que você tem que sofrer o resto da sua vida, né? Então o Derek vai dar para nós em algum momento aqui algumas dicas de quem passou por isso, sofreu e hoje vive financeiramente equilibradíssimo. Isso é uma benção para a nossa vida, né? Alguns passam por uma experiência como essa e aprendem E com a outros, própria sim, dor né? e também tem a orientação de alguém, né? E suporte, né? Outros passam por isso, daqui a pouco estão de novo em dívida e às vezes é por falta de orientação ou alguém que está mais próximo de orientar essa pessoa mesmo para que ela volte para o eixo e gaste somente aquilo que você tem condição de pagar depois, né? Então, Jéssica, a sua vida financeira lá na sua infância foi muito legal, porque você aprendeu a lidar com tudo isso, né? Então, seus pais te ensinaram, foi assim? Não. Não? Como é que foi, amiga? Não. O meu pai, ele sempre fez, desde que eu me lembro, ele faz empréstimo atrás de empréstimo, empréstimo atrás de empréstimo para pagar empréstimo. Sim. E lá em casa a gente já chegou a ficar com falta de água, falta de luz, por isso, porque ele não tinha um controle financeiro. Mas desde o meu primeiro emprego, quando eu ganhava R$200, eu conseguia guardar R$150. Não, guarda aí, segura aí. Ganhava 200, porque isso faz o quê? 8, 10 anos atrás? Faz bastante 10 anos tempo, atrás, sim, né? sim, uns 10 anos. Ganhava 200 e guardava 150. 150. Mas- Porque se você não tem esse socorro presente na angústia, porque problema e dificuldade você vai ter na vida. Eu já tive com tininha, você também tem. Aí quando vem a angústia, a dificuldade, quebra o carro, uma doença, uma necessidade, você não tem para onde correr. Aí você precisa correr para o cartão de crédito, para o cheque especial, para o agiota, para não sei quem mais, aí você se atola e morre. Então, quando você faz o que a Jéssica fez, quando vier o problema, você tem o auto-socorro, você se socorre. Lá em casa chamamos de socorro bem presente na angústia. Quando a coisa entorta, porque a vida é Tem assim, de onde tirar. a gente tem da onde se auto-socorrer. Sim. Então, Jéssica, como que você conseguiu assim fazer esse plano? Era uma coisa sua? Você leu? Alguém te falou? Ou você quis ser o contrário do Não, que eu acho que eu quis ser o contrário. Ah, Exatamente. Contramodelo. Contramodelo, apanhou Eu demais. guardava muito, porque eu
não queria muito luxo, eu comprava uma roupinha, porque eu também era nova, né? Eu comecei a trabalhar bem cedo. Mas eu controlava e às vezes até ajudava o meu pai a pagar uma conta de água, uma conta de luz, até acabava ajudando eles, né? Que bom. E eu tenho isso comigo desde que eu comecei a trabalhar. Então, quando a gente casou, a gente conseguiu, ele aceitou a ideia, né? Ele aceitou a ideia. Exatamente. E a gente consegue controlar por isso, né? Porque sempre tem um que é mais regradinho e outro que gasta um pouquinho mais, né? Isso é bom, né? Sim. E, Derek, como você se sentiu quando você descobriu tanto que você devia? Estava cheio de dívida, né? Até o fio de cabelo, até né? o último O que isso causava na sua vida? quando você... Literalmente Emocional. um desespero. Desespero porque a dívida ela só aumentava. Num mês eu estava Devendo X? 200, no outro era 300 e assim foi indo, até a hora que eu vi que eu não tinha controle. O meu salário, ele caía, ele cobria o cheque especial e ainda faltava... Faltava só para o cheque especial, Só pro cheque fora especial. o cartão de crédito. Foi o momento que aí eu tive que fazer realmente a negociação, porque não ia conseguir vencer essa luta mais. E a negociação da dívida, você tem que ir lá no banco, negociar, chorar, pular, porque o povo lá, eles têm margem, e quando você vai lá para negociar, isso diminui. Quando pede para alguém para te apoiar, para dar suporte, para que isso possa ser feito. Agora, não adianta você negociar e pagar e depois não mudar de atitude. Ou aí o desafio são dois. Número 1, pagar o que eu devo. Número 2, que mais relevante, mudar de atitude para não gerar outra dívida. Então a pergunta é, o que é que causa a dívida? Esse pessoal que está lá assistindo, o que foi que causou? Algumas vezes teve um problema sério, um acidente, uma dificuldade que não teve como ser evitado, mas a maioria do caso é plenamente evitável. Quais são as causas, né, de se contrair dívida? Como vocês veem isso? No meu caso, foi querer ter uma rotina que não cabia no meu orçamento. Gastar mais do... Ó, número 1, gastar mais do que você ganha, ok? Exato. Mais um. Não ter um planejamento. Não ter um planejamento eficiente. O que mais? Sim. Controlar o que você realmente precisa e o que você deseja. Olha, ver diferença o que é necessidade e o que é desejo. Quando Consumismo, né? Exatamente. Ver todo mundo tem, eu também quero. Mudou o celular, eu também exatamente. quero. Não permita eu que a quero. mídia e a moda dite o que você compra ou não deve comprar. Então, como você vai diferenciar do desejo, Tininha, de uma necessidade? Então, você quer comprar uma coisa, você espera 3 dias para comprar. Não, eu quero comprar muito. Não, amanhã eu volto. Se for uma necessidade, você vai voltar desesperado no mesmo dia para você comprar. Se for só um desejo, você vai se acalmar e perceber que aquilo não era necessário você comprar. Era só um desejo porque era bonito, porque era interessante. Então, esse autocontrole é fundamental. Não usar cartão de crédito se você não tem sabedoria e controle. Tininha tem o cartão de crédito dela, eu tenho meu cartão de crédito, né? Isso já faz mais de 20 anos e nós nunca ficamos um dia que quando chegou o cartão de crédito a gente não pague. Se no dia isso acontecer, eu vou jogar fora o cartão de crédito, como eu já fiz com muita gente. Então, hoje eu ganho milhagens para viajar, eu ganho uma porção de coisas, vantagens... Tem os seus benefícios. Maravilhosas, mas a vantagem não está no cartão, a vantagem está em você ter sabedoria para utilizar esse detalhe. Uma coisa maldita das finanças e dívidas chama-se infidelidade financeira. Tinha o que é poder ser uma infidelidade financeira?